querida Irmandade e seguidores do canal Geraldo Carolino CCB e também os testemunhados. Hoje nós vamos fazer esse vídeo sobre o Salmo 121, né? Onde diz ali: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, irmãos, nós, os servos de Deus, segundo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que esse monte não é, na verdade, as montanhas da terra. O monte é um lugar elevado, onde nós, na hora das nossas aflições, nós dobramos os nossos joelhos e elevamos nossos olhos aos céus, como o Senhor Jesus fez, como Elias simbolicamente fez no Monte Carmelo, e como o Senhor Jesus fez aquele dia com Tiago, João e com Pedro. Assim somos nós, na hora das nossas tribulações, das nossas aflições, das nossas lutas, da nossa guerra. O que nós fazemos? Nós humilhamos diante de Deus o símbolo do joelho dobrado. E aí elevamos o nosso pensamento, como Davi aquele dia levantou os olhos, porque naquele tempo ele estava no tempo da lei. Então, o monte que quis dizer é o céu. E nós elevamos nossos olhos ao céu, como o Senhor Jesus está escrito lá em 11 de São João, que ele levou os olhos ao céu e diz: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu estou falando isso é por causa daqueles que estão me ouvindo. E ele bradou com forte voz: Lázaro, sai para fora. Então essas coisas são simbólicas. Aquela parte de Lázaro, aquele sepulcro ali, também é simbólico, como era simbólico a morte de Lázaro. Mas pode ver que o Senhor Jesus não falou que Lázaro morreu inicialmente. Ele falou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Desperta ele de onde? Do túmulo. E muitas vezes, irmão, quantos irmãos, né, em vez de elevar os seus olhos ao alto, ao céu, ele faz igual fizeram com Lázaro. Desce à sepultura, lugar de silêncio, lugar de escuridão e o lugar frio. Mas, irmão, Davi já diz o contrário. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não pode ver. O sol, ele aparece em primeiro lugar onde? Quem vê o sol primeiro? Quem está nas montanhas. Porque o monte, lugar alto, quer dizer que está mais próximo do céu. Assim somos nós. Nós dobramos o nosso joelho, não aos pés do monte, mas aonde que nós estivermos, elevamos nossos olhos para o céu. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus subiu para o céu. Igual está escrito no dia da Assunção do Senhor Jesus, está escrito que ele conduziu os seus discípulos até o monte de Betânia. Lá no monte de Betânia, ele foi elevado da terra para o céu. E os discípulos ficou olhando, com os olhos fitos, e o Senhor foi subindo, falando com eles, né? E eles prestando atenção, até que o Senhor, está escrito que veio uma nuvem e encobriu o Senhor dos olhos deles. Mas eles continuaram olhando para o céu. Nós não temos, irmãos, por causa de alguma coisa, nós não temos que deixar de olhar para o céu. Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, e a nossa comunhão tem de vir do céu, do alto. Lá de onde o Senhor Jesus está escrito que ele foi acesso ao céu e assentou à destra de Deus. A nossa confiança está no Senhor. Pois ali está escrito nesse salmo assim: ele é o guarda fiel do teu povo. Ele te guardará a sua entrada, guardará a tua saída.
ele não dorme e nem tosqueneja. Muita gente, às vezes, irmãos, às vezes na hora da nossa aflição, nós esquecemos que o Senhor, ele não morre mais. Ele está vivo eternamente. Ele está sentado à destra do Pai. E direito intercede por nós. Mas nós temos que elevar os nossos olhos ao céu, ao trono da graça de Deus. E aí quando nós ficamos na comunhão, irmãos, e nós elevamos nossos olhos para o céu, a nossa comunhão rasga as nuvens, o nosso clamor sobe diante de Deus, e Deus inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. Se você estiver passando alguma tribulação agora, alguma aflição, eu te convido, vamos subir nesse monte. Vamos subir a nossa fé, vamos subir a nossa comunhão. E quando, irmãos, nós dobramos o nosso joelho, que nós, irmãos, como que nós subimos lá na glória de Deus? É quando nós falamos, vamos buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abre-se, irmão, as portas do céu para nós. Não foi isso que o Senhor Jesus falou para Pedro? Eu te darei a chave do reino. Irmão, como a chave do reino? Será que o céu vai ter uma chave? Não, porque o Senhor Jesus mesmo falou, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta estreita. Então, para nós entrar, irmão, no santuário de Deus, é preciso, primeiro, que nós ficamos em comunhão com o Senhor nosso Deus. Depois, é preciso que nós elevamos o nosso pensamento ao céu. E mesmo que não saia a palavra da nossa boca, irmãos, porque nem sempre, irmãos, é preciso de palavras diante de Deus. Porque na hora da aflição extrema, que às vezes não pode, às vezes, nem falar, nós façamos como Ana. Os nossos lábios se mexem, às vezes nem chega nem mexer, mas a nossa confiança, a nossa fé está no Senhor. Aí alguém, irmãos, que está despercebido, como estava despercebido o sacerdote ali, ele não percebeu que Ana estava diante do trono de Deus. Que Ana estava com a sua alma, irmãos, plugada no céu. E ele já olhou, como ele não entendeu, como a maior parte das pessoas, irmão, não entende a aflição da alma aflita, não entende aquele que, irmão, está na necessidade, daquele que está chorando, já diz logo, está chorando porque fez alguma coisa errada, está arrependido. Irmão, nem sempre. Esse é os maus julgamentos. Mas, irmão, quando nós vemos uma pessoa aflita, nós devemos ajudar. Se possível, orar com ela. Se possível, cantar com ela. Se for o momento de cantar, nós cantamos. Mas ali, irmão, Davi estava no momento da oração. Ana estava no momento da petição dela. E naquela petição, irmão, ela clamava ao Senhor e fez um voto diante de Deus. Quando, irmão, o sacerdote falou com ela, ó mulher, até quando tu ficará embriagada? Aparta de ti o vinho. O que a mulher falou? Não, meu Senhor, não tenha a tua filha por filha de Belial, porque nem bebida forte, nem vinho eu tenho tomado até agora. Porém, eu tenho lançado a minha alma diante do Senhor. E nisso, por causa das aflições, da minha tribulação, da minha petição, eu tenho clamado ao Senhor até agora. Aí, irmão, aquele homem que estava ali no papel de sacerdote, mas que estava bem distante na comunhão, ele acordou, falou, opa, essa mulher é uma serva de Deus. Porque, irmão, se ela fosse uma mulher rebelde, quando ele falou para ela apartar do seu vinho, ela tinha justificado, ela tinha xingado ele, né? Ela tinha, como disse, chutado o pau da barraca, como muitos dizem. Não, irmão, aquele que está precisando, ele tem que ser humilde. Aquele que está necessitado, ele tem que clamar. Ela falou, não, meu Senhor, não tem a tua filha, vê bem, ele chamou ela de mulher atribulada, de mulher bêbada, e ele ainda falou, não tem a tua filha por filha de Belial. Mas por causa das minhas angústias, das minhas aflições e tribulação, eu derramei a minha alma diante do Senhor. Ele falou, o Deus de Israel cumpre a tua petição. Né? Aí, irmão,
O que Ana estava pedindo? Ela podia pedir outras coisas, mas ela queria, irmão, um filho não é para engrandecer ela, é querer um filho para servir a Deus. E ela falou assim: acha a tua serva a graça diante de Deus. E está escrito, irmão, que ela levantou, comeu, bebeu e voltou para Siló, que era a aldeia deles. Está escrito, irmãos, que aí Elcana conheceu Ana e Deus lembrou-se de Ana. Está escrito que Deus lembrou-se de Ana. Por quê, irmão? Porque ela pediu com rogos, ela pediu com humildade, ela pediu com santidade, ela pediu, irmão, com reverência, e ela alcançou. E é isso que nós muitas vezes precisamos, irmão, de ter humildade, ter reverência, decência, irmãos, e principalmente a fé. Porque quando o sacerdote, eu não sabia que o sacerdote estava em desobediência, mas quando ele falou assim: o Senhor Deus de Jeová concede a petição que tu pediste, ela creu. Creu e levantou da oração e voltou para sua cidade. E está escrito que Deus lembrou-se de Ana. E Deus concedeu Ana a petição dela. E qual a petição dela? Ela pedia Samuel. Porque a palavra Samuel não é aquele que foi pedido. É isso que significa o nome de Samuel. Irmão, vai diante de Deus como Ana. Se você está na aflição, na angústia, seu adversário está te perseguindo, se alguém te anda acusando como Penina acusava Ana, deixa a acusação do adversário, mas vai diante de Deus com humildade, vai diante de Deus com reverência, vai diante de Deus com palavras de oração, com gemido de alma e com súplica, porque o Senhor Deus, Ele não despreza, irmãos, aquele que vai diante dele, irmão, com a sua alma humilde, com o seu coração contrito e com fé. Está escrito na palavra de Deus. Né? Então, irmãos, é isso que nós estamos meditando. Naquilo que Davi fez. Elevo meus olhos para o monte. Se fosse hoje, nós dizemos, elevo meus olhos para o céu, no trono da graça de Deus, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, pois Ele não deixará vacilar os meus pés. Ele não deixará que o sol não me moleste nem de dia, e que nem durante a noite também, mesmo que a lua seja cheia, e que, irmãos, ela também, e nada das forças das trevas da noite vem molestar, vem interromper a nossa oração, vem interromper a nossa súplica, o nosso pedido, o gemido da nossa alma, ele possa furar as nuvens e ele possa chegar lá diante do trono da misericórdia de Deus. E Deus, está escrito que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Então eu pedi ao Senhor, vamos rogar ao Senhor, vamos suplicar ao Senhor, porque foi isso que o Senhor Jesus falou. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que suplica ao Senhor, Deus ouvirá a sua oração. Porque até aquele iníquo juiz, que não temia a Deus, não respeitava ninguém, mas, irmãos, por causa da insistência daquela mulher, que pedia, faça a justiça na minha causa, até que um dia ele acordou, como o sacerdote também acordou. Eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas eu vou cumprir essa que essa mulher está pedindo, para que ela não venha me molestar muito mais ainda. Porque ela para com essa súplica, ela passa com a oração. O que o Senhor Jesus falou? Se o teu amigo, ou alguém que já te pedido, não te atender porque você é teu amigo, mas por causa da sua insistência, por causa da sua petição, por causa da sua constância, por causa da tua fé, ele ouvirá a sua oração. Mesmo que seja iníquo, mesmo que não tema a Deus, ele ouvirá a sua, a minha e a nossa oração diante de Deus. Isso, irmão, quando nós vamos diante de Deus,
com temor, com humildade e com reverência. Deus ouvirá a nossa oração, porque, irmãos, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele prometeu, se o meu povo me buscar, se esse povo que clama pelo meu nome se inclinar os seus ouvidos, não rasgar suas vestes, mas rasgar o seu coração, eu voltarei para eles. Não é isso, irmão? Não é isso que Elias fez? Diante dos profetas de Baal, diante dos seus inimigos, irmãos, ali era 450 homens mentirosos, que pulavam, que rasgavam os vestidos, que até se cortavam com lança. Mas Elias, irmão, o que ele fez? Ele pôs diante do Senhor, pegou 12 pedras que simbolizavam as tribos de Judá, quer dizer, do povo judeu, e pôs lenha ali, conforme estava o ensinamento que o Senhor deu para Moisés dar para Arão, arrumou a lenha, pôs a ovelha que era oferecida com holocausto, que ali significava nosso Senhor Jesus Cristo, e jogou água ainda para depois o adversário dizer, mas além de comerciando uma com a outra, comerciando, saiu faísca. Não, irmão. Elias, o que ele fez? Ele falou, Senhor, segundo a tua palavra, eu fiz isto aqui. Eu pus essas pedras, fiz um rego em volta das pedras, armei a lenha, pus o holocausto em cima. Senhor, torna o coração deste povo, porque o povo havia desviado da fé. O povo estava servindo, irmão, igual hoje muita gente segue os profetas de Baal aí. Serve homens milagreiros que prometem coisas, mas não tem reverência, não tem obediência. Tem que ter reverência, tem que ter humildade, tem que ter obediência. Aí Elias falou, responde-me, Senhor. Os irmãos sabem, irmão, o dia segundo o horário do calendário de Israel, ele começa às 6 horas da manhã. Aquela hora que Elias foi ali, já era 12 horas, que era a sexta hora. 6 e 6 não é 12? Então era 12 horas. Então, irmão, já tinha 6 horas que ele estava orando, que ele estava clamando, que ele estava gritando. E Elias, irmão, só arrumou aquilo ali e foi. Senhor, segundo o teu mandamento, eu fiz todas essas coisas. Mostra hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo. Responda-me, Senhor. Responda-me, Senhor. Quando ele falou pela terceira vez, caiu o fogo do céu. Queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou a pedra, ainda lambeu a água que estava em volta do holocausto, e o povo de Israel voltou e falou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias, irmão, prudente que ele era, os profetas de Baal, quando viu que ele já ia fugir, não deixa escapar ninguém. Não deixa escapar ninguém. E foi ali, irmão, em cima de uma rocha e aniquilou o adversário. Lógico, naquele tempo era o tempo da lei. Aniquilava-se materialmente. Hoje, irmãos, quando a nossa oração ela sobe diante de Deus, Deus resposta era com o fogo, que significa o fogo purifica tudo. Fogo não só queimou o holocausto, como queimou a lenha, como queimou as pedras, como, irmãos, secou até a água. Porque o fogo de Deus, irmão, quando ele desce na nossa vida, o adversário foge, mas o fogo de Deus destrói ele. Então, irmãos, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor possa descer, né? Como Davi. Irmãos, Davi falou, meus olhos, eu levo os olhos para o monte, de onde virá o socorro. E ali eu já estava no monte. E aí ele clamou, e Deus abriu o céu, mandou fogo do céu, irmãos, e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras. Irmãos, ainda que o seu coração seja de pedra, mas se você orar, se você clamar ao Senhor, você buscar Deus na sua oração, com humildade, com reverência, com temor, o Senhor ouvirá a tua oração. O Senhor ouvirá a tua súplica. Como aqui nós tivemos 3 exemplos, de Ana,
de Davi e de Elias. O nome de Elias também, irmão, então, ele não chamava Elias simplesmente chamado, não. O nome de Elias quer dizer Jeová é Deus. Jeová é Deus. Então, irmão, você conhece o Senhor? Você sabe que o nome dele é Jeová? Sabe que ele é Deus, o Deus universal, que houve lá na Arábia Saudita, que houve lá em Israel e que nós aqui no Brasil, e ao mesmo tempo, irmãos, aquele que clamar ao Senhor de todo o seu coração, sabendo que Ele é Deus e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, em nome do Senhor Jesus Ele te ouvirá. Porque o Senhor Jesus prometeu, como está escrito em 28 de São Mateus, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se nós clamar pelo nome do Senhor Jesus, Ele estará sentado à destra do Pai como nosso advogado, como o Cordeiro que derramou seu sangue por nós, e Ele intercederá por nós. Porque diz assim, que o Espírito que habita em nós, diante de Deus, roga com gemidos inexprimíveis. E Deus ouvirá a oração, porque o próprio Espírito do Senhor Jesus, que Ele selou nós para o dia da redenção, Ele intercederá por nós diante de Deus, e Deus ouvirá certamente a nossa oração. Desde que nós pedimos com humildade, com reverência, com fé, irmão, e confiando que potente é Deus para resolver. Será que o seu problema é maior do que o de Ana? Será que o seu problema é maior do que o de Davi, que foi destronado pelo seu próprio filho? Será que o seu problema é melhor do que Elias, que estava circulado ali com 450 inimigos, tudo já com lança em punho? Imagina, irmão, se Deus não ouvisse Elias, o que aqueles 450 profetas iam fazer com ele? Mas, irmão, Deus, Ele é aquele que vem na hora certa. O Senhor não tarda a sua vinda, a sua resposta, com a sua misericórdia. Então, irmãos, nessa pequena exortação, eu exorto vocês a começar lá pelo pé da montanha, ajoelhar nos pés da montanha e levar os nossos corações diante de Deus, na súplica de oração. E clama o Senhor agora, na sua vida, na sua oração, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pela obra de Deus. E Deus ouvirá a nossa oração. E assim, irmãos, nesses 3 exemplos, vamos pôr o Senhor Jesus na frente de todos esses exemplos, porque Ele é aquele que ouve a oração daqueles que foram ao Senhor, confiando que Ele era potente para resolver. Então, irmãos, elevamos nossos olhos para o monte, para o céu, de onde nos virá o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus, aquele que fez os céus e a terra. Irmão, lembra que diz ali, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, no seu nome, nós vamos clamar a Deus, Ele tem todo o poder. Se o que você está pedindo não tem aqui na terra, tem no céu. Porque Ele tem todo o poder. Não é só um pouquinho de poder, diz, não, eu posso fazer isso aqui, mas aquele ali eu não posso. Não, irmão. O Senhor diz, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, vamos crer que a nossa prova, a nossa enfermidade, a nossa tribulação, a tentação que vem sobre nós, o inimigo, os espíritos das trevas, eles não param diante do nome do Senhor Jesus. Assim, vamos, irmãos, passar esse vídeo para os nossos amigos, para os nossos irmãos, nossos testemunhados, para os seguidores, porque nós possamos, irmãos, quando Deus dá, nós falar da grandeza e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Assim, Deus abençoe a todos. Peço que divulgue esse canal. Peço que passe para frente essa pregação que foi dado pelo Senhor agora nesse momento.
Que o Senhor possa te abençoar e possa te ouvir. E agora, depois desse vídeo de pregação, eu preparei uma receita caseira para as donas de casa, as minhas seguidoras, as irmãs, os testemunhados. Uma receita caseira que vai te ajudar muito no seu dia a dia na casa, tá? Deus abençoe a todos. Logo depois agora, depois de uma pequena pausa, eu passarei a receita para vocês. Fique com Deus, Deus abençoe.